Diabetes, em particular a diabetes tipo 2, é muitas vezes considerada como uma doença silenciosa. Tantas vezes ouvimos falar disto ao longo dos anos que, por vezes, ficamos também nós mudos perante neste silêncio. Ora, o que significa, Dr. João Faria, que temos de estar atentos, muito atentos, a alguns sinais e a alguns sintomas que o nosso corpo nos vai transmitindo para que haja ali um sinal de alerta, certo? Isso mesmo, muito atentos. É importante salientar que ninguém fica diabético de um dia para o outro, isto é um aspecto muito importante, que nós cada vez mais a comunidade científica está preocupada com a fase pré-diabética, porque a fase pré-diabética é uma fase longa em termos temporais, é uma fase que pode durar mais de uma década, em que o doente em que a pessoa já está a adoecer e já está a padecer das complicações da doença. Muitas vezes esta fase instala-se de uma forma insidiosa, com sinais subtis e muitas vezes inespecíficos, e é aqui que nós queremos, de certa forma, apanhar os doentes e fazer o diagnóstico para poder intervir precocemente. Os sinais que vão surgindo nesta fase são sinais são sinais inespecíficos, podem escapar ao doente ou ao profissional de saúde. Falo, por exemplo, num ganho de peso na região abdominal, falo, por exemplo, em alguma compulsão por açúcar, falo em uma fome incontrolável, ansiedade, fadiga, dificuldade em a pessoa se concentrar. Depois também os sinais associados da síndrome metabólica, a hipertensão arterial, a subida de triglicerídeos, a descida do colesterol HDL, o chamado colesterol bom, a subida do ácido úrico, pessoas que têm o fígado gordo, não é? Gordura no fígado. Tudo isto são sinais que podem começar a surgir já nesta fase e que já comprometem a saúde da pessoa. Por esse facto, por ser uma fase insidiosa, não é? Com sinais que podem ser diversos e às vezes inespecíficos, é recomendado um rastreio às pessoas acima dos 45 anos ou em qualquer idade, desde que hajam outros sinais ou outros fatores de risco associados, como o excesso de peso ou obesidade, história de doença cardiovascular, história familiar de diabetes, a história de diabetes gestacional, portanto, diabetes na gravidez, ou síndrome de ovário poliquístico na mulher, história de sedentarismo. Tudo isto são fatores que devem levar a que haja um rastreio mais precoce nas pessoas. Em termos de idade, a partir de, mesmo que não haja sintomas, não haja estes sinais de que estamos aqui a falar, a partir de uma determinada idade é aconselhado também fazer esse rastreio? Lá está, é aconselhado acima dos 45 anos se não houver nenhum dos outros fatores. Portanto, a nível geral, toda a gente acima dos 45 anos deve fazer o rastreio de diabetes. Agora, se surgirem alguns sinais desta lista vasta, não é? Que é uma longa lista de fatores de risco e sinais associados, então aí deve ser feito imediatamente um rastreio. Principalmente porque nós sabemos que a diabetes é uma doença potencialmente reversível, não é? E esse prognóstico está muito dependente do momento em que nós fazemos o diagnóstico e a nossa intervenção. Portanto, é muito importante que quando surgem os primeiros sinais e sintomas, estejamos bem alerta para poder intervir e reverter a própria doença. Em Portugal há, dizem os números, cerca de 1 milhão, mais coisa menos coisa, de doentes diabéticos e cerca de mais 2 milhões ou algo do género de potenciais doentes diabéticos ou já mesmo num estádio de pré-diabetes. E a esmagadora maioria de uns e de outros não sabe. Como é que se podemos aqui conseguir explicar este género de situação? É isso mesmo. Nós, na verdade, nós estamos perante uma pandemia, não é? A diabetes e a obesidade, que andam muito de mãos dadas, não é? Elas são, aliás, a comunidade científica chama-lhe diabesidade, esta nova pandemia, e que não para de crescer. Portanto, são dois problemas que estão muito associados ao estilo de vida moderno, não é? Essencialmente. São doenças, essencialmente do estilo de vida. Há outras causas, mas o grosso do problema é o estilo de vida. E, na verdade, Portugal está muito mal na fotografia. Nós temos, por exemplo, temos a quarta maior prevalência de obesidade infantil da Europa. Nós temos a quarta maior prevalência de diabetes da Europa.
ronda aos 13%, mas se nós juntarmos aqui os pré-diabéticos, esta percentagem salta para 40%, não é? Daí que a DGS tenha emitido um documento, agora em 2019, em que refere que 1/4 da população portuguesa é pré-diabética e alerta, não é? Que há um grande risco, estes doentes estão em alto risco de desenvolver diabetes. Como nós sabemos, 70% destes pré-diabéticos em algum momento da vida irão desenvolver diabetes se nós não fizermos nada. E, portanto, a solução aqui passa por identificação precoce de sinais, sintomas, alterações laboratoriais que nos indiquem que o doente já está na fase pré-diabética, uma intervenção atempada com principalmente intervenção ao nível do estilo de vida, não é? E um acompanhamento desses doentes, não é? Ao longo do tempo por profissionais de saúde que estejam dedicados especialmente a essas áreas, para que nós possamos mudar o prognóstico dos doentes, não é? E também reverter o problema, porque é um problema potencialmente reversível e que muita gente pensa que necessariamente é uma doença para a vida, e isso não é verdade.